Então, espaços vetoriais isomorfos. Dois espaços vetoriais U e V de dimensão finita são isomorfos se somente se eu tenho esse carinha igual a esse. Então, olha só. O que ele está falando? Eles têm que ser finito porque a gente tem que ter como medir. Se a gente tem a medição de um, então tem que ser igual a medição do outro. Aí botou um exemplo aqui. Considere, ó. Eu tenho essas três variáveis aqui, um ponto, né, no R3, e eu tenho essa equação aqui do plano. Eu tenho essas três variáveis aqui, um ponto no R3, e tenho essa equação no plano aqui como referência. Então, eu quero que prove que V e W são espaços vetoriais isomorfos. Então, eu tenho que mostrar isso aqui na questão. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar uma base, né? Vou fazer uma base vetorial aqui. Então, eu pego V, que eu tenho essa função aqui, e tiro Z em função de x e y. Se Z em função de x e y, então eu atribuo valores para x e para y para achar o Z. Então, ó, o que eu tenho aqui? Se Z é em função de x e y. Vamos abrir aqui como combinação linear. Se eu utilizar esse carinha aqui, ó, x unitário y igual a 0, z tem que ser igual a 1. Se eu colocar o x igual a 0, o y unitário, o z também é igual a 1. Então eu tenho minha base vetorial aqui. E aqui eu tenho os vetores x e y, né? Então tenho essa combinação linear. Se eu pegar esse cara aqui, da mesma maneira que eu fiz aqui, e trabalhar com W, vai ficar assim, ó. Olha o que eu tenho. Se x é igual a y, eu tenho x e tenho z. Então vamos lá. Trabalhando com unitário, né? Eu tenho o primeiro, quando x é 1. E aqui eu tenho o segundo, quando x é 0. Então isso aqui é a base do W. Então eu tenho o quê? Que esse aqui é igual a esse, que é igual a 2. V e W são isomorfos. Se vocês observarem, eu tenho o quê? Duas bases aqui, vetoriais. Então aqui, como eu estava dizendo, a dimensão V é igual à dimensão W. Então eu tenho dois espaços aqui. Como pode perceber, as bases são diferentes. Então os espaços são diferentes. Não estão um sobre o outro. É como se tivesse uma rotação ali no eixo. Se eu observar aqui o item 2, eu tenho V interseção com W. Então eu tenho aqui, ó, se eu vou trabalhar com interseção, eu vou ter que trabalhar com as duas informações que ele me proporcionou. Então a primeira equação é essa daqui, igual a 0. E a segunda equação é essa. Se a interseção vão unir as informações. Então se x é igual a y, então aqui eu tenho 2x menos z igual a 0. Isolo z aqui e vou ter essa informação. Então se eu colocar x sendo 1, y é 1 e o z é 2. Então a dimensão da interseção entre eles vai ser igual a 1, que é um plano, né? Portanto, o que eu tenho aqui dessa dimensão do R3 aqui? Ó? Eu tenho a dimensão V mais a dimensão W menos a dimensão da interseção. É aquela teoria básica de interseção de conjuntos, né? Então eu tenho aqui 2 mais 2 menos 1. Então nessa etapa aqui, ele está trabalhando na forma vetorial. Então ele fala o seguinte, eu tenho um vetor qualquer e esse vetor pode ser representado de uma maneira diferente. Exemplo, eu tenho aqui V pertence ao R2. Se a base vetorial é essa daqui, então como é que eu posso representar esse cara aqui, ó? 4, 3. O que seria 4, 3 aqui? Seria a minha base, né, vezes o 4, mais a minha base vezes o 3. Se eu quiser achar os outros valores, ou seja, o outro vetor que vai estar igualado, é só trabalhar com x e com y. Eu vou ter um sisteminha aqui, ó.
4 vezes 1 mais 3 vezes 0 igual a 4, que é a referência do x. 4 vezes 0 mais 3 vezes 1 igual a 3. Então, já tem ali direto esse vetor aqui. Beleza? Agora aqui, ó, se eu modificar a minha base, eu vou ter que modificar também a minha estrutura. Eu vou ter esse carinha vezes o termo da base, mais esse cara vezes o termo da base. Então, se eu multiplicar os valores em x e somar esse vezes esse mais esse vezes esse, vai ter que dar o 4. Beleza. Se eu pegar esse vezes esse mais esse vezes esse, vai ter que dar o meu 3 ali. Então, chega ao menos 1. Então, é só uma resolução de um sistema bem tranquilo aí. Tá? É só por substituição resolvê-lo. Então, e esse teorema aqui, ó, a gente vai utilizar na mudança de base. Ó. Eu tenho essa base aqui e essa base. Eu quero determinar a matriz de mudança de base de B' em B. Então, tem aqui, solução, né? Seja ômega 1. Quem é ômega 1? Seria esse cara aqui que é do B'. Vai ser igual a quem? Ao multiplicador aqui que vai me dar a mudança da base, mais o outro multiplicador que vai dar a mudança da base. Aí é só fazer um sisteminha aqui, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, igual a 1. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, igual a 0. Depois eu vou aqui, ó, ômega 2, o mesmo procedimento. Faço o sisteminha. Quando eu resolver o sistema, eu vou ter esses valores aqui. Então, tudo a gente sai pela resolução do sistema. Bom, e nessa parte aqui, a gente observa as coordenadas desse vetor em relação ao beta. Então, eu tenho o vetor igual, como em relação ao beta, eu tenho o A, 2 menos 1, e o B, 3, 4. Vou fazer o mesmo esquema. 2A mais 3B igual a 5. Aí eu tenho aqui, ó, menos A mais 4B igual a menos 8. Resolvo, né? Tiro um em função de outro, substituição. Aí chego nessa etapa aqui, ó, valor de B. Substituo o valor de A. Então já tem meu vetor. Na letra C aqui, ele fala as coordenadas do vetor em relação ao B'. São 3 e 1. Então eu tenho esse formato aqui, ó, de equação. Sei que o B' é 1, 0, 0, 1. Aí eu pego e coloco aqui, ó, o que eu achei anteriormente, vezes o outro vetor. Então, linha vezes coluna, linha vezes coluna. E assim finaliza aqui o slide.